Oi, como vai você? Vamos fazer aqui o nosso programa juntos mais uma vez e que alegria ter você aqui na companhia. Obrigada a você que nos acompanha há tanto tempo ou você que nos acompanha há pouco tempo, mas é sempre muito bem-vindo de onde você vier, trazendo a sua história, falando de você ou apenas aí do outro lado, quietinho, nos assistindo. Obrigada por essa companhia gostosa. Hoje nós vamos falar de reinventar, nós vamos falar de repensar a própria história, nós vamos falar a respeito de coisas que você é responsável por fazê-las, por realizá-las para o seu benefício, para o benefício do seu relacionamento. Como você está no seu relacionamento? Você que está namorando, que está noiva, noivo, casado, que é casado há pouco tempo ou há muito tempo, sempre há questões que podem ser reorganizadas, há questões que podem ser trabalhadas, reorganizadas, e aí você tem a oportunidade de fazer isso, pensar sobre isso aqui hoje com a gente no Sem Tabus. E a minha convidada, eu sei que você gosta, eu gosto muito também, Raquel Fonseca. Bem-vinda! Já conhecida de parte do público, mas é muito bom tê-la com a gente de volta. Eu agradeço o convite, é muito bom poder estar aqui. E você faz um convite interessante para filosofarmos um pouco sobre um tema que é sério, que chega a ser pesado, mas sem tabus. Perfeito! Eu gosto disso. É isso mesmo. Sexo, para muita gente, tem peso, mas aqui a gente trabalha esse tema com leveza, né? Por isso com que eu graça. digo É verdade. que os homens devem manter a forma para jamais o sexo ser um peso. É sem tabus? É sem tabus, então vamos falar. Então vamos falar. Muito boa. Raquel é Master Coach, uma mulher que tem uma história no trabalho executivo, em grandes empresas. Inclusive, eu tenho aqui em minhas mãos uma revista de grande circulação nacional. Claro que eu vou me resguardar de dizer o nome dela, mas tem uma matéria nessa revista que, inclusive, o case principal é trabalhado a partir de um personagem muito conhecido mundialmente, a Oprah, aquela apresentadora americana, empresária, chiquérrima, maravilhosa, tida como uma das principais personagens, uma das principais mulheres no mundo, conhecidas no mundo por sua influência. E nessa matéria, que foi feita aqui no Brasil, porque ela repercutiu nos Estados Unidos, pensa comigo quem foi uma das convidadas para participar da reportagem? Ela aqui, ó, gente. É assim como entre poucas mulheres negras que se destacaram em ambientes corporativos com sucesso. Então, essa mulher foi encontrada e ela também é sempre encontrada aqui com a gente e com muito prazer. Você é uma mulher de destaque pelo trabalho, mas sobretudo pelo caminho que Deus traçou para a tua vida, né, linda? Parabéns por se permitir participar de momentos tão especiais, fazendo parte, por exemplo, de uma matéria como essa, onde um dos principais nomes é simplesmente Oprah. Foi um privilégio, e é um privilégio viver, existir, estar aqui, poder participar de um programa como esse, falar temas como esse, Darley, de cada ser humano precisa entender que viver é também ter uma missão. E qual é a missão das pessoas? Se as pessoas acharem que a vida é só sexo, é só, resume, fecha. Mas que se elas entendem que podem ter uma amplitude de vida, à medida que o tempo passa, o casamento pode ser cada vez melhor, mas há experiências que mostram que com o tempo as pessoas entram na chamada rotina e o que é que elas podem fazer e ficam buscando. Elas podem existir, elas podem ser felizes, elas podem sentir-se livres para amar, livres para ser, entender a missão. Eu gosto disso. Raquel, o que mais se ouve quando o tema é casamento, relacionamento, ou mesmo certos namoros, é a tal da rotina. As pessoas se entregam muito à rotina porque a rotina, ela
faz parte de uma vida organizada para que a gente tenha um parâmetro de começo, meio e fim do dia, da semana, do mês, do ano, enfim. Mas muitas vezes nós nos permitimos estacionar sem abrir os olhos para estas possibilidades que você traz agora nessa sua fala. Vamos começar a partir daí? Vamos então continuar a partir desse ponto? Para você que percebe uma mesmice, como é que se reinventa, Raquel? Você falou em rotina, deixa eu voltar um pouquinho nisso. Por favor. As pessoas usam essa palavra e essa palavra parece que tornou-se pesada. A rotina é a rotina e sistemas, pessoas sistêmicas, e o mundo é sistêmico, o universo é sistêmico, e nós estamos envolvidos em sistemas. É outra coisa, é diferente de rotina. Então, é preciso sim romper a rotina e entender o sistema onde um ser humano está inserido. E o casamento é também um sistema. O casamento é algo composto por duas pessoas, por dois seres humanos, o relacionamento. Agora, que tipo de pessoa compõe esse casamento? E como essa pessoa contribui para que esse casamento deixe de ser maravilhoso, extraordinário. Então, o convite hoje é para relacionamentos extraordinários. É possível? É possível. Como que é possível? Como é que se rompem as barreiras? Bom, depende. Das impossibilidades, né? Depende. Aí precisaríamos dar exemplos. Existem pessoas que se dizem tímidas. Eu tenho trabalhado um pouco nessa área, nesse universo de pessoas, e eu digo, uau, acha que é tímido? Uma pessoa introvertida é uma coisa e a timidez é outra. Então, os introvertidos podem ser maravilhosos, ocuparem cargos importantes, saberem dar aulas, saberem se expressar. Então, é possível eliminar a timidez, reconhecendo o quanto ela atrapalha, impede, traz travas e impacta. E aí entender como é essa pessoa dentro da relação. E Darleide, é possível viver um dia de cada vez. Quando as pessoas trazem amarradas às suas costas todo um passado, elas vão ficando encarquilhadas, envelhecidas, travadas, deixam de ser flexíveis, porque elas arrastam peso de culpa, pensamentos que são negativos muitas vezes. Por outro lado, quando elas antecipam o futuro, como elas podem viver hoje com leveza, com satisfação? É um dia de cada vez. É entendendo que entre o nascer do sol e o pôr do sol existe uma noite. E é preciso descansar, é preciso desacelerar. Elas querem chegar onde? E elas vieram de onde? Então, é preciso que haja uma centralização em si próprias, entendendo quem são e qual a razão de agirem como agem, sobretudo no casamento, no relacionamento. Ali as pessoas se desnudam. E esse desnudar-se deixa de ser aqui na roupa, é um desnudar-se da alma, é onde se retiram as máscaras. E muitas pessoas dizem, logo depois que se casam, que desconhecem o ser que está ao seu lado, que virou uma nova pessoa. O que é isso? As máscaras caíram. Como evitar isso? As pessoas, muito depressa, elas vão para o relacionamento físico e elas colocam essa área da satisfação, do prazer, da paixão, o erotismo, acima do relacionamento, do conhecer-se, do entender o ser. Então, esse é o ponto de partida para nós reinventarmos a vida. Ter pelo menos o mínimo de autoconhecimento. Quem é, o que quer, como trabalha seus desejos. Porque senão a gente fica muito mendigando o que vem de fora, né? E querendo reconhecimento. Sabe, pessoas que só vivem atrás de elogio, só vivem atrás de reconhecimento. E
naquela relação, um deles, uma dessas pessoas, deixa de reconhecer a importância ou a beleza, ou deixa de validar diariamente seu parceiro, sua parceira, a relação deixa de ter sentido. Isso é insegurança, baixa estima, porque pessoas podem se tornar cada vez mais interessantes, Darleide. Pense no seu esposo, como ele é interessante para você e como ele se torna interessante e como a Darleide se torna interessante também. Quantas barreiras você rompe para tornar-se cada vez mais interessante, para ler mais, para aprender mais. Quantas vezes você precisa reinventar-se? As pessoas se desejam ter relacionamentos harmônicos. Por favor, é preciso que você harmonize-se consigo. Eu falo na esfera humana. Compreende? Eu estou falando de pessoa para pessoa, de mulher para mulher, de mulher para um outro homem ou para um jovem que está nos assistindo. Primeiro você. Primeiro arruma sua casa. Primeiro ajuste a si próprio e trate de fazer um upgrade em você. É preciso usar um pouco mais a inteligência, a mente, para se sair melhor no amor e no sexo também. Raquelzinha, eu estou aqui pensando, será que, principalmente as mulheres, né? Nós temos muito aquele discurso, aqui inclusive no Sem Tabu, a gente trabalha bastante essa ideia de a mulher, ela precisa ser acarinhada, ela precisa ser atendida com elogios, ela precisa ser trabalhada em todas essas questões, porque senão não vai ter um ato sexual favorável, ela não vai responder favoravelmente. Mas a gente não pode esquecer que não vai ser assim todo dia, como você disse agora, não vai ter essa validação todo dia, não vai acontecer todo dia. Como é então que, será que nós não estamos trabalhando demais essa ideia que a gente precisa ser muito fragilzinha, muito dependente do outro, um homenzinho, um carinhozinho? Como é que a gente sobrevive se não tem? Olha, é porque se criam estereótipos. Isso. E também porque as pessoas têm estimulado a comparação. Sabe a tal história da performance? Ela é baseada na estatística tal. Qual é a performance? E isso se usa também dentro da área profissional. Sim. Também entra na competição. E as mulheres, por vezes, são levadas a pensar que elas precisam competir com um batalhão de outras mulheres e com estereótipos criados pela mídia. Será que isso é verdade? Sabe com quem você precisa parecer mesmo? Com você mesma. Você com você mesma e eu comigo mesma. É o fato de você ser única. Eu estou falando agora para um universo feminino. É o fato de você ser única que tornou você atraente para essa outra pessoa. Você deseja despertar a vontade nele de acariciar você? Ok. Tome sol, que a vitamina D seja processada pelo fígado da forma adequada. Às vezes as pessoas pensam que é usando cremes que a pele vai ficar macia, acetinada ou brilhando. Não, é o amor que faz os olhos brilhar. E olhos brilhantes, Darleide, e olhar no olhar desperta tanto, atrai tanto. Então, há mulheres que desejam, querem ser acariciadas, aconchegadas, buscadas, mas que acessos ela está usando para despertar a vontade do marido de tomá-la nos braços. E vou lhe dizer, Darleide, a mulher tem essas necessidades sim, mas de verdade, quem tem necessidade de ser tomado nos braços é o homem. Uau. A necessidade é muito maior dele do que dela. Agora me pergunta, por qual razão? Deixa eu te perguntar então, por qual razão, Raquel? Darleide, basta buscar na história, na ciência. Este homem, ele ficou ali durante todo o período de gestação, aninhado num ventre de uma mulher, recebendo todos os hormônios, todas as influências, ouvindo essa voz, indo aos lugares onde essa mulher vai, durante todo o tempo. E quando nasce, ele é tomado nos braços por essa mulher, que é a mãe dele, e ela o coloca no seio para amamentá-lo. E então ele sente o cheiro, e ali ele é criado
ele é educado, ele é protegido por uma mulher. Sinceramente, Darleide, um ser humano criado dessa forma, o que é que fica dentro dele como necessidade vital para a vida toda? É a vontade de ser tomado nos braços, Darleide. E a mulher esquece de fazer isso. Ela esquece, ela quer ser tomada nos braços dele, mas não é próprio. É por isso que nessa relação está lá, maridos, amai vossas mulheres. Isso é uma lei. Eles precisam ser lembrados. Ensinados. Então, quando uma mulher deseja mesmo uma intimidade, satisfação, eu também estou falando de situações normais. Elas podem até ser incomuns, mas normais. Experimentar, tomar no regaço esse marido, esse homem, aninhá-lo. Muitas vezes, o aninhar esse homem nos braços é muito mais do que a relação sexual. Porque está criando vínculos. E casais que criam vínculos, eles podem ser felizes a vida toda. Porque, Darleide, o que falta hoje entre as pessoas dizem que é comprometimento, cumplicidade. Eu digo, faltam vínculos. E estes vínculos, eles são criados sem palavras. Falou e disse Raquel Fonseca, especialista em comportamento e sempre com essa palavra assertiva. Gente, deixa eu confessar, nunca tinha pensado nessa necessidade que é o homem quem tem muito mais do que a gente, de ser acolhido por todo esse trabalho feminino da alma feminina que foi vivido e experimentado por ele, enquanto feito, ensinado, amamentado. Bonito viver por esse prisma também, não é? Porque senão a gente fica sempre naquele mesmo pensamento. A mulherzinha precisa do carinho, da palavrinha. Não estamos dizendo que não precisa, a Raquel falou isso muito bem. Mas vamos olhar o outro lado também, né? Esse homem para ser acolhido por nós, amado. Não que não o façamos, mas para a gente abandonar esses estereótipos e vivenciarmos o que temos diante de nós. A realidade é que seu marido precisa de você e você também precisa, mas não nessa necessidade de mendigar amor, se ele não me der eu morro, entendeu? Rapidinho, nosso intervalo, a gente volta com Raquel Fonseca, especialista em comportamento. Você pode perguntar lá na nossa página no facebook.com/semtabus.nt. O que você acha, hein? De continuar aqui com a gente? Vai lá, deixa o seu recadinho e participa. Beijo e até já. Então, vamos continuar? Bom demais ter você aqui com a gente para darmos continuidade ao assunto, ao tema, para recebermos as suas perguntas, para considerarmos o seu pensamento, as suas ideias. Durante o programa faz isso, tá bom? Nós queremos ouvir você, saber de você. Estou recebendo aqui no estúdio visitinhas, a Viviane e o Enio, lá de Belém do Pará. Eles estão participando aqui de uma reportagem especial para o Anjos da Esperança. Bem-vindos, muito obrigada pelo carinho, tá bom? Muito obrigada mesmo. Até me lembro especialmente de você que está aí do outro lado, que é Anjo da Esperança, ou seja, você é uma daquelas pessoas que nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho que fazemos aqui, tá? De ensinar, de falar de Deus, de falar de saúde, de falar de vida, de esperança, de sexualidade. Olha só, um cuidado especial com a tua vida em todos os aspectos. E aí um trabalho que se faz, olha, com muito suor, mas tem muita gente nos ajudando e aí a gente consegue respirar, ir 1 milha, 2 milhas, muitas outras milhas a mais, porque você anda junto com a gente. Muito obrigada, você que é Anjo da Esperança. Quer tornar-se um ajudador desse trabalho que é feito aqui na Novo Tempo? Você pode fazê-lo entrando no nosso site, anjosdaesperança.com, Dalísia, é isso? Anjosdaesperança.com, a Dalísia, produtora do Anjos da Esperança, está aqui com a gente também, confirmando, fica a dica para você, anjosdaesperança.com, claro que não tem cedilha, e aí você nos ajuda com todo carinho e muito obrigada por essa parceria, tá? Conversa de hoje aqui hoje com Raquel Fonseca e eu fico super animada, porque aí acorda você, levanta você e tira você
você até de uma certa zona de conforto. Às vezes a gente fica assim meio estagnado também, né, Raquel? Tá tudo bem, meu maridinho, minha esposinha, meus filhos, ou minha vida de solteiro, ou eu tô namorando, meu noivo. Não, tá indo bem, tá indo bem. Mas nunca tá tão bem que não possa mudar, né? Não, tá indo bem, tá tudo normal. Aham. Até que de repente vem um tsunami. Acontece. Até que acontece algo. Porque acontece, Darleide. E as pessoas dizem, mas como? As relações precisam ser bem alimentadas. As pessoas que dão sustentação ao casamento, elas precisam ser saudáveis, mentalmente saudáveis, Darleide. Porque primeiro é na mente e devem duvidar dos pensamentos que têm. Exato. E devem alimentar bem seus pensamentos. A partir daí, elas podem cuidar de si próprias, das suas atividades, das suas profissões, do seu próprio corpo, para que essa instituição maravilhosa, sagrada, seja preservada e seja satisfatória em todos os âmbitos. E aí entra o seu programa, entra o Sem Tabus, trazendo, por vezes, uma temática que dá receio de falar. Dá receio, principalmente hoje, onde a questão sexual ela vem mudando muito, mudando muito. Recente, eu estava num desses livros que li, o autor fazia uma referência ao Criador de todo o universo, ao Criador, e assim eu creio também, que criou o ser humano e que criou os animais. E o ser humano está entre a criação, o Criador, aqui está o ser humano, e depois tem os animais. Dominai, né, para serem cuidados, dominados, assim como a natureza também. O ser humano, ele vai para outros experimentos, ele vive diferente até do animal. E é um ser que tem inteligência, que pode escolher bons caminhos, escolher bons relacionamentos, influenciar as pessoas, evitar relacionamentos que sejam tóxicos. Mas as pessoas se colocam em confusões, as pessoas se colocam dentro de poços cheios, será que é de lama ou de outra coisa? Sei lá. E depois? Elas ficam acusando os que estão ao redor, os filhos, acusando o sogro, a sogra, o cônjuge e o outro. É uma pena. Elas podem viver vidas melhores. Perfeito. Raquel, digamos que eu gosto de chamar a Raquel de treinadora de emoções, mas ela é especialista em comportamento mesmo, como Master Coach, enfim, já apresentamos isso algumas vezes para você, mas sempre tem gente nova e a gente precisa reapresentar. E aí muitas pessoas procuram para trabalhar essas questões que estão travadas na vida, tá? A vida profissional, no relacionamento, de modo geral na vida. E se alguém te apresenta questões na área sexual, por onde trabalhamos questões tão íntimos, mas que leva alguém a se abrir e pedir socorro? Como você trabalha essa área? Eu tenho atendido pessoas que passam a ter confiança e dizem, até porque se elas estão em busca de uma solução, precisam confiar em alguém. E muitas delas já vêm depois que passaram pelo médico, pelo psiquiatra, depois de tratamentos e tudo mais. Uma boa parte do universo com o qual eu trabalho é de pessoas cristãs. É de pessoas que dizem que creem no Criador, pessoas que oram. E aí eu inicio um trabalho fazendo perguntas a elas mesmas. E por vezes elas descobrem, elas próprias, algumas coisas que são tão sutis, mas que estavam de alguma maneira atravancando a vida. Às vezes, Darleide, as pessoas buscam os profissionais das mais diversas áreas para descobrirem que elas guardam ressentimentos. Mas elas não se davam conta de que guardavam ressentimentos. Até que, de repente, através de uma pergunta, acessa alguma área da memória, alguma recordação, e a pessoa entende. E ela revisa, e ela reanalisa, reavalia, se reorganiza. E, por vezes, ela pode prosseguir, se ela desejar. Mas existem pessoas que criaram sua própria clausura,
como defesa. De vez em quando elas saem na janelinha, dão uma olhada, falam com quem está do lado de fora e elas dizem: não me contem. Não me contem que aí tem um jardim florido, não me contem que o pôr do sol é bonito. E elas ficam ali e passam a vida toda ali. Eu lamento, mas existem pessoas encasteladas e quando elas desejam viver assim, ninguém as tira de lá. E há uma parte da humanidade que vive desse jeito. Epa, mas aí então você está dizendo que há pessoas que desejam. Elas querem estar onde estão, ainda que a boca diga, eu queria que fosse diferente, ou ainda que ela diga, eu creio em Deus, ainda que ela diga, eu oro, ainda que... Darleide, eu sei que esse programa talvez as pessoas nem queiram ouvir tudo isso que eu estou dizendo. Sei não, hein? Mas é o seguinte, existem pessoas que dizem uma coisa, pensam outra e fazem outra. Elas são incongruentes. Essas pessoas tomam emprestado vidas de personagens nobres, personagens bíblicos nobres. Elas contam a história daquele personagem e elas tomam emprestado como se fosse delas. Elas são sabotadoras. Elas são impostoras. Porque elas estão vivendo algo que não pertence a elas, sem assumir que se de fato vivessem como, elas teriam mudanças na vida. Então, só muda quem deseja mudar. Só muda quem tem a humildade de pedir ajuda. E só sai de onde está, humanamente falando. Sim. É claro que existem doenças mentais. É claro que existem patologias. Eu estou falando das pessoas que foram adoecendo a si próprias ou permitindo que o outro as adoecesse. Elas vivem histórias que são irreais, mas mesmo pessoas assim, elas podem ter um momento de lucidez e nesse momento de lucidez, elas podem sair de onde elas estão. O coaching é um programa, é um processo que tem ajudado muitas pessoas. Eu hoje tenho um pequeno exército de coaches, que são pessoas cristãs, que estão atendendo outras pessoas. É um método bastante valioso, porque o amor, a fé e a esperança, eles fazem milagres. Milagres existem e é preciso que a pessoa, em algum momento, acredite que o milagre pode acontecer. E quando elas acreditam, acontece. Jesus nunca fez um milagre em alguém que não creu. Ou que discordasse. Ele perguntava, quer ser curado? Você quer ajuda? Por outro lado, eu também gosto, Darleide, quando eu vejo, e você está me fazendo lembrar, e me veio à mente, depois da ressurreição, Jesus com aqueles dois na estrada de Emaús, conversando, e eles não conseguiam reconhecer que Jesus era Jesus. E as pessoas ficam fazendo os mais diversos comentários em relação a isso. A tristeza deles era tanta, mas a conversa era boa. Sim. Porque eles podiam ter dito, olha, fica você aí que eu já vou embora. Eles sabiam para onde eles estavam indo. Os dois estavam indo para casa, voltando para casa tristes, com toda a razão. Aí, aos que fazem elucubrações, se eles tivessem ouvido, se eles tivessem olhado, acontece que aquele Jesus, depois de ressuscitado, era uma nova visão. A última visão foi de um Jesus dilacerado e tal. Depende para onde você olha, você vai enxergar da maneira que você quer. E ainda continua assim. Se prestarmos atenção mesmo, onde estamos, para onde vamos e quem está ao nosso lado, isso pode ser uma combinação extraordinária. Saídas, soluções. E Darleide, o ser humano precisa do ser humano. Ser humano precisa do ser humano. Sabe aquele texto que diz que o ferro se afia com ferro e o ser humano com outro ser humano? Quando você me desafia, você pode tirar de mim o melhor. Então essa pessoa que está ali enclausurada, que ela criou o castelo, encastelada, ela pode ser desafiada. E se você experimentasse
E se você abrir um pouco mais essa janela? E se você, atrás desse muro, com a sua própria mão, criar, empurrar, quebrar e respirar melhor? É possível que essa pessoa passe a ter prazer em viver. Porque a vida é prazerosa. A vida é maravilhosa. A vida é uma bênção, a vida é um presente. E o casamento também. O relacionamento também. Quando dois seres se unem de acordo com o plano do Criador e obedecem, é maravilhoso. Estar juntos 40 anos, 50 anos. Eu vejo casais juntos há 60 anos. E, Darleide, o que é que os mantém juntos? Jamais é o sexo. É a decisão de estar junto. E como a pessoa pode reinventar-se? É isso que você quer saber? Aceitando cada dia como um novo presente. Agradecendo cada novo dia. E sendo o melhor que ela pode fazer de si própria. Melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje. E aí, tanto a mulher como o homem. E o homem é um desafio à medida que o tempo passa. Ele se torna um desafio. Sabe por quê? Porque muitas vezes o homem atrelou sua identidade ao cartão de visita, ao cargo da empresa ou da instituição, onde ele foi importante e aí cessou o trabalho. Aí é tempo de descansar. E quando ele vai para casa para descansar, ele perdeu a própria identidade. E às vezes ele envelhece muito depressa. As estatísticas continuam mostrando que as mulheres têm uma sobrevida maior que a dos homens, que a do marido. Há um número maior de viúvas do que de viúvos. Você vê isso. Por qual razão eles vão embora mais cedo? Eu vou lhe dizer. Eles decidiram abrir mão de viver. Abrir mão do prazer, abrir mão de ser feliz, deixaram de reinventar-se. Então, o homem também precisa, porque a mulher, ela faz um esforço muito grande, é ela quem troca a cor de cabelo, entendeu? Então, achou que trocou a cor de cabelo já é uma reinvenção, e é mesmo. Mas e o homem? Como é que ele está se reinventando depois que ele passa dos 40? É preciso. 40, Raquel? Dizem ainda que é jovem? Depende. É isso que a mídia fala, mas há um envelhecimento acontecendo dentro do ser. Claro. Ele é real. E quando a mídia está falando uma coisa e o corpo dele está falando outra, é uma dissintonia, há uma dissociação. E vem inúmeras indagações. E depois dos 50? E depois dos 60? Que homem é esse? E o que ele está fazendo da vida? Darleide, o número de homens que hoje param para assistir novela é maior que o número de mulheres. Até porque a mulher é ativa, ela está ali no trabalho da casa ou acompanhando as crianças, muitas vezes acompanhando um filho ou até um neto, uma neta, na lição, nos deveres de casa. E o marido está lá assistindo novela. Então ele está alimentando a mente dele com o quê? E ele está experimentando coisas que a mulher dele já sabia e ele diz, agora é minha vez. É minha vez, eu trabalhei a vida toda, é minha vez de ficar aqui no sofá. E a vida no sofá é o pior lugar. Estaciona, fica por ali. Raquelzinha, você pontuou uma questão. Mudar a cor do cabelo é uma reinvenção. E a mulher gosta, né? Gosta. E a roupa e etc. E aqueles, vou até chamar de clichê pela repetição. Ah, vai ao cabeleireiro, vai no shopping, vai isso, faz aquilo. Mas a tua fala não me remete a esse tipo de mudança simplesmente. Digo simplesmente por ser já uma conversa batida. A tua fala me leva a questões mais profundas, me leva a pensamentos mais profundos do ser. Porque isso faz parte. Eu sei que você, eu vou entregar aqui, por exemplo, ela é daquele tipo de mulher que gosta de tomar um chá da tarde, um chá mesmo, e sem açúcar. Sem açúcar, nada. Mas é pelo prazer de estar ali com aquele chá, com uma boa conversa. No caso, a boa conversa era comigo também. Que delícia! Tomando chá, era o prazer dela, simples assim. Então é mais do que ir ao shopping, ao cabeleireiro, faz parte. Mas a gente está falando de algo mais de essência, de significado, de degustar um chá sem açúcar, mas ele está muito saboroso, porque o bom é estar ali, é se dar aquele momento, é pensar naquela hora, é ouvir o outro, você entende? Mas não é a guloseima, não é o pudim, não é o doce, não é o bolo, o pão ou o próprio chá.
mesmo com ou sem açúcar, é o prazer de viver. É o prazer de Prazer de viver. Recente eu li Bebendo a um vida, autor que ele escreve assim, uma das frases dele: gaste dinheiro, se possível, não com coisas. Eu gostei. É mais ou menos isso que está escrito ali. Talvez eu esteja até transliterando, parafraseando. Mas, Darleide, as pessoas desejam mudanças através das coisas. Jamais. Não consegue. As mudanças, elas são de dentro para fora. É o ser, é a essência, é o que vale. Bonito assim. A gente vai no intervalinho rapidola e já volta aqui. Fica com a gente, tá bom? Esse é o seu Sem Tabus. Até já. Ei, vamos continuar aqui, mas já é o último bloco, é a última parte. Mas você deve estar dizendo, Darleide, estou com sono, já quero dormir. Tá bom, é hora de dormir, mas também é hora de aprender, ué. Estamos aqui, você estava acordado até agora, fica só mais um pouquinho, fica aqui com a gente para aprendermos juntos. E aí depois você descansa e vive a sua vida pondo em prática aprendizados importantes já a partir de agora, hein? Não vai deixando para depois, não. No Natal que vem, é para agora. Minha convidada de hoje, Raquel Fonseca, treinadora de emoções, especialista em comportamento, Master Coaching, vem aqui com a gente falar dessas coisas bonitas, de como se reinventar. Homem também se reinventa? É preciso, por favor. Isso não significa dizer que é para ir comprar a peruca. Porque é verdade, entendeu? Seja você mesmo e procure reavaliar sua vida e criar novos hábitos. Pergunte para você se fazendo o que você está fazendo, as coisas podem melhorar e a sua esposa ficar mais feliz. Como você pode tornar-se uma pessoa admirável para sua esposa? E o homem precisa reinventar-se. Aliás, Darleide, as pessoas que ao longo do tempo fazem sempre a mesma coisa, vão sempre pela mesma rua para casa, usam a mesma rota, elas precisam dar um choque para sua mente, precisam ir a novos lugares. Sabia que tem gente que mora numa cidade como São Paulo e moram naquele bairro a vida toda sem jamais ter saído da zona norte para a zona sul ou da zona leste para a zona oeste? Muita gente. Assim é pelo mundo afora. Existem pessoas que circunscreveram suas vidas, colocaram limites para suas vidas. Mas o homem pode ser cada vez melhor, ele pode ler mais, ele pode ser mais culto, ele pode aprender novas profissões, novas atividades, ele pode ser útil às pessoas. Os jovens podem se interessar por uma pessoa com uma experiência maior de vida. E essa troca entre jovem e a pessoa mais idosa, ela é maravilhosa. Eu tenho vários amigos jovens, amigas e clientes jovens. Darleide, cada vez que entra uma pessoa jovem numa sessão comigo, está me trazendo juventude, está me trazendo alegria, incentivo, é uma troca. Então é preciso abrir os relacionamentos, conviver melhor com as pessoas. Raquel, você me disse também a respeito de nos enclausurarmos, de nós desejarmos estar onde estamos, muitas vezes, até inconscientemente, né? Não, tô mal e assim, é mais um desejo de querer estar mal para receber atenção, sei lá por que cargas d'água, nós carregamos alguns mistérios, né? E aquelas pessoas que foram, do ponto de vista do fato, elas são vítimas. Vítimas de um abuso, vítimas de um abandono, vítimas daquele tsunami que você citou agora há pouco. As vítimas, do ponto de vista do fato, como se reinventa? Porque pode ser que eu esteja falando agora, bem provável, para um casal que vive uma história de vaginismo porque aquela mulher passou por dificuldades nessa área. Pode ser que eu tenha um homem ali do outro lado com ejaculação precoce, porque ele teve uma experiência difícil com a sexualidade também, enfim. Como é que a gente lida com essas questões que não estão necessariamente no meu poder, elas aconteceram? Está bem. Aí você já está me trazendo alguns fatos, algumas
evidências ou já diagnosticados assim. Ok. Para serem diagnosticados, já passaram por profissionais que estão dizendo. E tem tratamento para tudo isso, Darleide. Tem tratamento pago, tem tratamento gratuito, tem saída e a pessoa pode ir em busca dessa saída. E o que o teu trabalho pode fazer para acrescentar? Bom, aí através do coaching é um trabalho coadjuvante. É um trabalho que vai lidar com a pessoa, vai fazer com que essa pessoa seja mais flexível, seja mais harmônica, mais verdadeira com ela mesma. Que essa pessoa pode sonhar, realizar, ir em busca dos seus sonhos e que, se ela só olhar a si própria como vítima, Darleide, eu me lembro agora daquele acidente aéreo que teve alguns anos atrás em São Paulo, onde aquele voo, ele era uma sexta-feira. Eu me lembro porque nessa noite havia o grupo de estudos na nossa casa, chovia em São Paulo e foi dramático. Nós moramos num bairro próximo do aeroporto, foi aquele avião que entrou ali depois da pista, ali na Avenida dos Bandeirantes. Você, dentro do voo, tinham vítimas, ok? Elas são chamadas de vítimas. E os parentes das vítimas são o quê? São chamados de quê? São vítimas. São vítimas também. São vítimas também. E se você for procurar hoje, onde está cada viúva ou cada órfão, e se nós pudéssemos acompanhar o que aconteceu nesses últimos anos, nós conseguiríamos ver claramente as vítimas que se unem e ficam reclamando e recordando e passando no lugar e acendendo velas e colocando flores e a cada dia fica alimentando a dor, transformando a dor em sofrimento. E veremos também outras que foram vítimas e que conseguiram superar e mudar seu status. Então, a pessoa é a que decide, Darleide. É claro que a tristeza, quando se instala, ela acaba depois convidando a depressão, que convida a outras síndromes. E aquela pessoa vai ficando com uma vida lúgubre, ou ela decide o que faz com o que aconteceu. Pode mudar o que aconteceu? Jamais. Eu vejo exemplos e eu vou pedir licença para citar o nome de uma mulher cristã americana, autora de vários livros, e muitas pessoas têm lido livros dessa mulher. O nome dela é Joyce Meyer. Você deve conhecer. Sim, sim. Ela tem um programa de televisão diário nos Estados Unidos. Ela é uma mulher que foi vítima de abuso sexual na infância, no início da adolescência. É uma história de superação. Como é que uma mulher como aquela chega a fazer esse ministério que ela faz, influenciando pessoas? Eu tenho visto pessoas que, justamente por terem sido vítimas, elas usam essa história e essa experiência para ajudar a modificar outras vidas. Elas criam instituições, elas fazem trabalhos voluntários e elas mostram a que vieram. Então, Darleide, é sempre assim. O que é que você faz com aquilo que lhe acontece? E todos os dias acontecem. De certa forma, Darleide, ora, as pessoas são algozes, ora, elas são vítimas. Parece que tem aí uma dança, uma simbiose entre esses papéis. Muita oração, muita misericórdia do Senhor para essa humanidade que está como está. É uma humanidade doente, Darleide. Essa é a verdade. E todos nós fomos tomados por esse vírus, que às vezes é o desamor, às vezes é a culpa, é o desafeto, é o desânimo, é a tristeza, é a falta de esperança. E tudo isso se materializa de alguma forma. Vai ser a ejaculação precoce, vai ser o vaginismo. Quer dizer, como é que essa mulher está se fechando tanto? Onde é que ela se fechou de verdade? Será que é a vagina dela que está fechada? O que é que aqui precisa ser modificado? Qual é o ambiente que ela pode sentir que é um ambiente seguro e incentivador para que ela seja acolhida? De que palavras esse homem precisa? O que é que ele precisa ouvir para que seja um incentivo? Esse homem,
ele é muito mais do que um pênis e essa mulher é mais do que uma vagina, por favor. E quando as pessoas mantêm o foco só numa área, é para lá que vai a energia. E a nossa energia é para muito mais. Há poder no ser humano, porque o Senhor disse que Ele coloca no ser humano, que obedece a Ele, Ele coloca o poder dEle. Darleide, eu tenho ouvido milagres de pessoas que, quando entendem, aceitam, elas voltam a andar. Elas tomam a esteira, levantam e andam. E é para frente que se anda, é assim que diz a música, é para frente que se anda. Eu digo e repito, Darleide, eu tenho dito, e no seu programa é a primeira vez que eu vou dizer e fazer o gesto, mas no trabalho, que hoje, na atividade, isso não é um trabalho, eu tenho uma atividade prazerosa, maravilhosa, ele tem 2 dimensões, ok? Vou mostrar. É assim, ó, para frente, para o alto e para frente. São essas as dimensões. Vai ficar olhando para trás ou sendo vítima. As pessoas precisam buscar ajuda. E, às vezes, essa ajuda, ela vem de um amigo, ela vem de uma pessoa que você confia. De uma leitura. De uma leitura, de uma frase, de um som, de um cheiro bom, de um pôr do sol. Às vezes ela vem no momento que você olha e de repente vê só uma estrela no céu. Gente, só tem uma estrela no céu. Tá tudo nublado, mas olha, saiu uma estrela. É assim, é um insight. E, em geral, são através desses chamados insights que vêm grandes mudanças. É possível. Por outro lado, Darleide, sexo é saúde. Mas será que sexo é vida? Pois é. Faz parte. Pensa um pouquinho a respeito de uma palavra para quem aplicou muita energia em uma coisa só e viciou-se. Pensa nessa pessoa que aplicou essa vitalidade em ser feliz, entre aspas, de um jeito só. E nessa busca insana por este ser feliz desordenado, ela fixou sua energia mais linda e viciou-se. Seja no sexo, seja no vício, na masturbação, seja no vício da solidão, seja no vício da bebida, de qualquer espécie. Pensa nelas. Enquanto eu digo para você que nós temos muito respeito por sua história, muito carinho por você e nós pensamos sempre em te oferecer algo mais. E aí nós temos lá no nosso site a revista Fique Mais Leve, sobre saúde, sobre vida, sobre sexualidade também, sobre Deus. E agora há pouco eu falei assim, uma leitura, e a gente cresce muito lendo autores, lendo de pessoas que estudaram, que trazem muito conhecimento para nós. Mas nada se compara à leitura da palavra de Deus. E quando nós queremos enviar para você a revista Fique Mais Leve, por exemplo, ela tem vários assuntos na área da saúde, mas aborda também a saúde espiritual. Quando você tomar a palavra de Deus, tome cada palavra deixada ali, sabendo que ela é sagrada e que, como se você comesse um pedaço de pão, ela vai ter efeito de sabor, de prazer, de saciedade, de alimentar as tuas necessidades físicas, as tuas capacidades, sendo alimentado. Então, creia naquela palavra. Se o Senhor disse que o impossível Ele pode fazer, então espere o impossível de Deus, crendo que Ele vai fazer na tua vida, nos teus relacionamentos de modo geral. Então, quero pontuar boa leitura e a palavra de Deus, ok? Vamos ler a Bíblia e nos alimentarmos da palavra do Senhor. Combinado? Raquelzinha. É possível vencer esses vícios. É possível que a cura exista para essa pessoa, se de fato ela buscar e desejar. Uma pessoa, ela pode deixar de fumar hoje e em 7 dias o paladar dela já vai estar sendo renovado. As nossas células são renovadas, os nossos pensamentos podem ser renovados e a palavra que você está dizendo diz, renovai a vossa mente. Quem faz o trabalho da renovação da mente é a própria pessoa. Darleide, pessoas que têm vícios, elas pagam caro
para eliminar o vício. Mas é possível. O preço elas vão pagar. E elas precisarão, a partir dali, serem vigilantes, serem sóbrias e terem novos rumos para a sua vida, para frente, para o alto. É isso que precisa, mas que é possível, é. Agora, é preciso deixar os ambientes, é preciso fazer a purificação, jogar tudo fora que tem na casa, tirar a televisão do quarto, deixar o computador, tira tudo que é vício. Vem a síndrome da abstinência. Paixão é um vício também, sabia? E quando a pessoa vence, vem aquela síndrome da abstinência. São períodos difíceis, com ajuda é possível. Toda pessoa precisa de um outro ser humano também para aquele trecho da jornada. Darleide, se é preciso mudar de cidade, se é preciso mudar de bairro, se é preciso mudar de casa, mude. A sua vida vale muito mais do que isso. E então essa pessoa pode ter uma vida plena e abundante, porque essa é a busca. Uma vida harmônica, uma vida congruente, uma vida feliz. Uma pessoa pode ter um vício por 30, 40 anos. Se ela desejar mudar, ela pode mudar. Isso é possível, eu gosto disso, eu tenho visto isso, eu tenho atendido clientes que têm sido vitoriosos graças ao bom Deus. A mudança é da pessoa, a transformação, o Criador, o Eterno pode realizar. Quando a pessoa faz a mudança, ela reconhece que ela precisa e ela escolhe e decide deixar. Darleide é lindíssimo. O rosto muda, o corpo muda, o físico muda, a atitude muda e o pensamento muda. Porque entre pensamento, sentimento e ação, a ação tem um poder de influência muito grande. A fisiologia tem influência. Então, todo vício está ligado com fisiologia. Todo vício está ligado com atitude. Muda a atitude, muda o sentimento e muda o pensamento. Eu tenho trabalhado com isso, tem sido uma bênção e eu tenho visto pessoas serem renovadas. E elas são renovadas por elas próprias, Darleide. Elas passam a ter outra cor, outro cheiro, outro odor, outro hálito, outra estatura. E quando você falou aqui em alguns vícios que eles são secretos, eles fazem com que a pessoa se torne solitária. São vícios que excluem a pessoa do bom convívio social, que geram na pessoa culpa. Vai querer passar a vida assim, vai querer passar a vida de uma forma mediana, medíocre, se tudo pode ser melhor, se pode haver felicidade, saúde, alegria, se você pode ser uma referência, um incentivo, se você pode ser um agente de mudança na vida do outro. Nem todos poderão ser uma Darleide, que tem o privilégio de, através do seu programa, despertar milhares de outros e tanta mudança, mas você pode, onde está, ao seu redor, quando você muda, promover mudança. Então, deixar os vícios é um desafio. Mas é possível. Mas é possível. Que ótimo. Raquel, muito obrigada. Eu acho que vale até a gente fazer um outro programa só especialmente com esse tema dos vícios, porque ele mexe na alma e, como você bem disse, secretamente muitos morrem. Eu vou fazer um apelo aqui. Não dá mais tempo. Se eu tenho um cliente que já foi atendido por mim e quiser compartilhar algum dia a sua história aqui no programa da Darleide, fale comigo. Pronto, resumiu. Porque Darleide tem milagre. Deus te abençoe, minha amiga. Deus te abençoe. Obrigada a você. Como bem disse a Raquel, deixa eu pontuar. Ela falou de que nós estamos falando de humano para humano, mas nunca esquecendo de que o soberano é o Senhor da tua vida. Beijo sem tabu nenhum e até semana que vem.